Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara de Varginha, em nome dos vereadores, agradece a presença de todos que prestigiam essa solenidade. Daremos início à sessão solene de entrega da Comenda do Mérito Cultural ao professor Francisco Graça de Moura, como reconhecimento por suas relevantes contribuições e serviços sociais prestados ao município e à comunidade varginhense na área da cultura. A entrega desta honraria atende a uma proposição do vereador Dr. Adilson Rosa e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores de Varginha. Neste momento, convidamos para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal, Rômulo Azevedo Ribeiro. Convidamos o vereador autor desta homenagem, Dr. Adilson Rosa. Para compor os assentos laterais, convidamos os vereadores Adilson de Oliveira Bibói Pé de Chumbo, Joãozinho Enfermeiro, Henrique Lemes, Sérgio Takeishi, e Zacarias Piva. Convidamos também para compor a mesa de autoridades o prefeito de Varginha, Antônio Silva. Gostaríamos de convidar para compor aqui os assentos laterais, representando o Corpo de Bombeiros, o capitão Mauro Martins. Representando a Academia Varginhense de Letras, gostaríamos de convidar para compor a mesa lateral também o jornalista Galvão Conde. Convidamos a diretora do Museu Municipal, Anne Meire, para também compor a mesa. Neste momento também representa todos os servidores da Fundação Cultural. Convidamos também para compor os assentos laterais o presidente da plenária dos Conselhos Comunitários de Varginha, José Vanderlei Martins. Convidamos também o senhor Joaquim Ribeiro da Costa, representando a Sociedade de São Vicente de Paula. Também convidamos para compor os assentos laterais a senhora Luceli de Souza, coordenadora do GATES. Neste momento, convidamos para ocupar seu lugar de destaque aqui na mesa central o homenageado desta noite, professor Francisco Graça de Moura, acompanhado da esposa Simone Goulart. Muito obrigado novamente a todos que prestigiam essa solenidade. Podem sentar-se.
Neste momento, passamos a palavra ao presidente da Câmara de Varginha, Rômulo Azevedo Ribeiro, que fará a abertura oficial dessa sessão. Boa noite a todos. É com muita honra que declaro aberta essa sessão de entrega da Comenda do Mérito Cultural ao amigo professor Francisco Graça de Moura, que foi proposta pelo vereador Dr. Adilson Rosa e aprovada unanimemente pelos nobres colegas do Legislativo. Sejam todos muito bem-vindos. Convidamos a todos a se posicionarem para acompanharmos a execução do hino nacional. Em nome de todos os vereadores, a Câmara de Varginha agradece a presença das seguintes personalidades e autoridades: do soldado Damasceno do Corpo de Bombeiros, da senhora Luciene Rosa, esposa do vereador Dr. Adilson Rosa, do senhor Dilermando Silva, representando o Conselho Conceia, a senhora Rogéria Alvarenga Bernardes, do Comic, do senhor Márcio Herbes,
representando a APAC e a secretária do Gabinete-Geral do Prefeito. Também agradecemos a presença do senhor Miguel Caetano Neto, da Associação Circo Orquidófilo de Varginha, senhor Joaquim Ramos, do GATS, do secretário de Habitação e Desenvolvimento Social, José Manuel Magalhães Ferreira, do senhor Lauro César Santiago, da empreendedora cultural Rita de Cássia Dias Reis, da senhora Zilda Francisca dos Santos, artesã do Artesanato na Praça, Fernando Campos, representando a Academia Varginhense de Letras, da senhora Marlene Correia Ribeiro, da Associação Bateria Nota 10, do senhor Eduardo Fernandes Tardioli, do Comic, do presidente do Conselho Comunitário da Vila Mendes, José Maria de Carvalho. Agradecemos também a presença do Tuane Silva Gomes Flor, Mônica Aparecida Rosa, Vânia Lomônico Braga, Maria Carmélia Magalhães, Pâmela Fernandes Batista, Humberto Xavier, Marcelo de Paiva, Rogério Moreno, o radialista Barreto, o senhor Carlos Donizete Cunha, senhora Crisalen Silva Gomes Flor, Adriano Alexandre Marques, Keila da Costa e Silva, Agnaldo Montesso e do jornalista Marcos Madeira. Muito obrigada pela presença de todos que prestigiam a solenidade nesta noite. Vamos dar início aos pronunciamentos. Convidamos para fazer o uso da palavra o vereador propositor desta homenagem, doutor Adilson Rosa. Obrigado, Mirela. Gostaria de cumprimentar todos os componentes da mesa, em especial o Dr. Rômulo, presidente da nossa Casa Legislativa, nosso prefeito municipal, Dr. Antônio Silva, muito obrigado mesmo por sua presença. Professor Francisco Graça de Moura, nosso homenageado, vai receber mais uma comenda na sua história, né? Simone, esposa do professor Francisco. A todos os colegas vereadores, muito obrigado pelo prestígio, pela presença de todos vocês. Pessoal que está compondo a mesa, em especial os meus confrades, né, o Campos e o Galvão Conde, muito obrigado pela presença. Todos os colaboradores da Fundação Cultural, o senhor Joaquim, pai do nosso vereador Rômulo aqui, muito obrigado pela presença. Minha patroinha que está ali na frente hoje aí, né, que sempre fica me vigiando aí pelas costas aí, pela TV, pelo rádio. Se eu soltar a coleira dela, ela avança. Portanto, não podem mexer muito comigo não, viu, gente? Tia Vânias, gostaria de todos que estão presentes aí, de Lermano, Mônica, né? A Aranha com o Dudu aqui, que deram um show aqui, né? Todos vocês estão presentes aqui. Agradeço carinhosamente por todos que aqui compareceram para a gente homenagear o professor Francisco Graça de Moura, porque conforme o pessoal, os jornalistas, né, a Keila, o Agnaldo, o Rafael, nos perguntaram qual o motivo dessa homenagem ao professor Francisco, quais os sentimentos, qual o sentido. Do íntimo mesmo, por tudo que ele representa para nós. Esse eu acho que é o maior leitmotiv da nossa homenagem ao senhor, professor. É do íntimo, em meu nome, em nome da minha família, em nome da Lu, né? E aí extrapolo isso como vereador e como vou fazer a leitura aqui para fundamentar o motivo desta comenda do mérito cultural aqui varginhense. Essa lei foi instituída e quando a instituímos foi pensando no professor Francisco, que foi o modelo a quem poderia ser ofertado essa comenda. Francisco Graça de Moura é um renomado cientista social, especialista e consultor internacional em organização social, desenvolvimento de comunidades, planejamento participativo e gestão compartilhada, gestão municipal democrática participativa, gestão social sustentável e políticas públicas municipais sociais. Tendo adquirido grande parte dessa sólida formação técnica e desta invejável bagagem profissional no exterior, onde residiu durante 10 anos e frequentou e participou de cursos pioneiros e inovadores nestas áreas de sua atuação profissional, principalmente na Alemanha e na Espanha.
Neste período, o professor Francisco Graça de Moura fez uma pesquisa profunda sobre as fontes de recursos existentes nas organizações privadas e governamentais europeias. O professor, nesta época, estava exilado pelo governo militar, após a Revolução de 64, do governo da ditadura, do qual ele ficou exilado. Mas isso trouxe-nos como presente que ele aprendeu sobre a cooperação internacional, que lhe permitiu montar um banco de dados com 10.000 informações sobre o assunto. No exterior, atuou como professor convidado da Escola Social de Madrid e do Departamento Espanhol da University of Auckland, da Nova Zelândia, onde pronunciou conferências e ministrou seminários sobre ação comunitária e desenvolvimento de comunidades com enfoque no Brasil e na América Latina, para professores universitários e técnicos de organizações não governamentais da Espanha e da Europa, além de técnicos e voluntários de organizações não governamentais europeias designados para atuar na cooperação internacional no Brasil e na América do Sul. Ao retornar ao Brasil em 1980, radicou-se aqui no sul de Minas, no município de Varginha, cidade em que o professor Francisco Graça de Moura iniciou uma trajetória exponencial que se projetou para todo o Brasil como uma notável contribuição para a organização social e cultural. No período de 83 a 86, como secretário de Desenvolvimento Social do município de Varginha, concebeu, elaborou e coordenou diversas e importantes atividades, planos, programas e projetos que contribuíram sensivelmente com o desenvolvimento social e cultural de nossa cidade. Foi o primeiro diretor da Fundação Cultural do município de Varginha. Foi ele quem fundou a Fundação Cultural do município, sendo responsável pela elaboração do projeto para a implantação da Rádio Melodia e da TV Princesa também. Em agosto de 1986, em decorrência da repercussão estadual, nacional e internacional do trabalho desenvolvido em Varginha e no sul de Minas, o professor Francisco foi convidado e assumiu em Brasília o cargo de coordenador nacional de Secretaria Especial da Habitação e Ação Comunitária, da Presidência da República de 1986 a 91. De 93 a 95, ao retornar ao sul de Minas, à cidade de Varginha, assumiu o cargo de consultor especial da FEPESMIG, Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas. Em 95, de 14 a 17 de agosto, em Belo Horizonte, o professor Francisco apresentou o seu trabalho denominado Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável no seminário O Futuro da Cidade Latino-Americana. Esse encontro foi promovido pela ONU, através do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Habitat, Centro das Nações Unidas para o Assentamento de Humanos. O trabalho foi um dos 2 selecionados por uma comissão especial da ONU, dentre 220 trabalhos apresentados de toda a América Latina, por enquadrar-se nos princípios e diretrizes das Nações Unidas para um novo conceito de cidade com suas funções sociais priorizadas. De 2001 a 2003, exerceu o cargo de presidente da Fundamig, Federação Mineira das Fundações de Direito Privado em Belo Horizonte. Na presidência da instituição, realizou 5 encontros regionais de fundações privadas, 2 congressos estaduais de fundações mineiras de direito privado e o primeiro encontro estadual do terceiro setor, que aconteceu na cidade histórica de Campanha. Implantou a consultoria jurídica e assessoria técnica da entidade, reformou, modernizou e ampliou a sede da Fundamig, instalando o espaço Eudoro Vilela, composto do auditório, da biblioteca, da sala de reuniões e Copa, pelo trabalho realizado, recebeu o diploma de mérito fundacional. De volta à frente da Fundação Cultural, neste governo Antônio Silva, ele ocupa e exerce acumulativamente os cargos de diretor superintendente e diretor da TV Princesa Cultural e Educativa desde 2 de janeiro de 2013, onde desenvolve os mais diversos empreendimentos de grande expressão e significância, contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento cultural do município de Varginha. Fala e escreve fluentemente os idiomas, né? É poliglota, francês, espanhol, catalão e o alemão.
e é autor de diversas obras literárias. Resumidamente, na cultura, reorganizou e reestruturou a Fundação Cultural do município, mobilizou recursos iniciais para as obras de restauração e revitalização do Teatro Municipal Capitólio, não agora, mas desde o início, quando do tombamento, que foi um dos responsáveis pelos principais imóveis tombados aqui no nosso município. Foi colaborador do Célio II Salles, quando realizou o primeiro festival de teatro amador de Varginha, em parceria com 25 conselhos comunitários atuantes e operantes, organizou o primeiro festival folclórico de Varginha, realizou contatos, obteve informações técnicas essenciais, elaborou e conduziu a tramitação e aprovação do projeto de outorga e autorização para funcionamento da Rádio Melodia, foi o autor dos estudos da TV Princesa. No segundo mandato do nosso prefeito aqui presente, Antônio Silva, nos anos 98 e 99, como presidente do CODEPAC, professor Francisco presidiu e coordenou todas essas ações, desde a criação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, como todas essas ações de tombamento que foram sendo realizadas. E agora, no terceiro mandato do prefeito Antônio Silva, vem fazendo uma verdadeira revolução cultural aqui no nosso município. Desde a participação reestruturando o Comic, temos a presença aqui do Eduardo Tardioli, que é o seu presidente, muito obrigado por sua presença, reestruturando todas as ações em relação à criação do corredor cultural aqui da nossa cidade, que será um dos pontos de revitalização do centro aqui da nossa cidade. Bom, é muito extenso todo o currículo que o professor Francisco tem, merece, e que muitas das coisas sequer foram aqui mencionadas. Mas, diante do exposto, mostra-nos que o senhor Francisco Graça de Moura, o professor, ser uma pessoa merecedora do recebimento da honraria Comenda Municipal do Mérito Cultural. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o prefeito do município de Varginha, Antônio Silva. Ilustre vereador, doutor Rômulo Azevedo, nosso digníssimo presidente da Câmara Municipal de Varginha, na pessoa de quem permita-me cumprimentar todos os demais vereadores aqui presentes e já nomeados pelo cerimonial. Cumprimento também as demais autoridades civis e militares presentes e que aqui vieram para prestigiar esse evento. Cumprimento todos os presentes e, especialmente, faço um cumprimento carinhoso ao professor Francisco Graça de Moura e à sua dileta esposa, Simone. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para nos associar a esta justa e oportuna homenagem que a Câmara Municipal de Varginha lhe faz, professor. Eu vim com um entusiasmo muito grande, porque temos praticamente uma convivência, não apenas neste mandato, mas como muito bem frisou o doutor Adilson, já nos mandatos anteriores, nós caminhamos aí lado a lado na defesa de uma boa causa. E quando ainda candidatos nas últimas eleições municipais, quando conversávamos lá na Vila Mendes, eu dizia que um dos meus compromissos seria resgatá-lo para que, com a sua experiência, pudesse vir prestar esses importantes serviços que vem prestando à cultura da nossa cidade. Naquela época, estabelecemos uma meta ambiciosa, que era promover em Varginha uma verdadeira revolução cultural. E é o que estamos hoje assistindo e vendo como as coisas podem acontecer. A cultura hoje tem realmente uma dinâmica extraordinária. Nós temos vivido aí eventos da maior significação, tanto nas artes, na literatura, na música, no artesanato, na pintura, enfim, em todos os segmentos
não é, da cultura, o professor tem se destacado com aquela sabedoria de ter ao seu lado uma equipe excepcional, que é a equipe da Fundação Cultural do município de Varginha, a quem eu homenageio também neste momento e agradeço por toda a colaboração que tem prestado a essa administração. Portanto, professor, quando nós, naquela oportunidade, comentávamos, né, do seu papel, que seria preponderante no sucesso da nossa administração, nós dizíamos juntos que a experiência acumulada lá no cemitério não serve para nada. Ela é importante quando podemos usá-la aqui na defesa de uma boa causa. E a cultura de Varginha foi essa grande causa que o professor encampou, levou avante, e está aí, os resultados estão aí para todos nós, com grandes benefícios para a comunidade cultural de Varginha. Portanto, eu quero parabenizar a Câmara Municipal, ao vereador Dr. Adilson Rosa, por essa feliz iniciativa, aprovada por unanimidade, de dar ao professor essa distinção merecida, justa, e que ela sintetiza, eu tenho certeza, o pensamento da população de Varginha por tudo aquilo que o senhor vem fazendo em benefício do nosso povo. Meus parabéns, que Deus continue abençoando esse trabalho. Uma boa noite a todos. Gostaríamos também de agradecer a presença do vereador Reginaldo Tristão, da senhora Terezinha, da Fundação Cultural, do senhor Márcio Tana, do Teatro Capitólio, e do advogado Jean Ribeiro. A pedido, também justificamos a ausência dos vereadores Jorge Luiz Girene Ribeiro, Leonardo Ciassi, Armando Fortunato, Rogério Bueno e Carlos Costa. Todos eles encaminharam mensagens a homenageados que serão entregues posteriormente. Também justificaram suas ausências e pediram para que fosse registrado o deputado estadual Dilson Melo e o deputado federal Diego Andrade. Neste momento, passamos a palavra ao presidente da Câmara de Varginha, vereador Rômulo Azevedo Ribeiro. Eu agradeço, mas gostaria de pedir vênia e convidar primeiro o senhor Galvão para que falasse em nome da nossa gloriosa Academia Varginhense de Letras. Por favor. Excelentíssimo senhor Dr. Rômulo Azevedo, presidente desta edilidade, excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Antônio Silva, excelentíssimo vereador Adilson Rosa, confrade da Academia e propositor desta moção, senhores vereadores, autoridades que estão na lateral da mesa, jornalistas aqui presentes, senhoras, senhores, e prezado, homenageado, professor Graça Moura, excelentíssima senhora Simone. Eu queria primeiramente pedir escusas pelos trajes um tanto esportivos que eu estou usando, mas o nosso presidente José Roberto Salles ficou de vir aqui representar a academia e fazer uma saudação ao professor. Mas ele me telefonou agora há pouco da sua impossibilidade, que ele está doente, acamado, vítima de uma doença virótica. Então, como estava tratado, não é? A academia teria que se fazer aqui presente, embora o nosso presidente, José Roberto Salles, tenha enviado um ofício ao professor, né, que já o recebeu. Para exaltar essas qualidades do professor Graça Moura perante a cultura, especialmente, particularmente, perante a Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências, teria que contar rapidamente a história da nossa academia,
dos seus locais de trabalho desde a fundação em 1960. Começamos sempre com tudo emprestado. A nossa reunião inaugural de fundação foi feita numa sala emprestada pela diretoria do Clube de Varginha, em 1960. Depois, o Colégio Santos Anjos, pela sua irmã diretora, nos ofereceu também uma sala lá. Ali ficamos por vários anos. Depois fomos para o Colégio Coração de Jesus, naquela época ainda o colégio estadual, e lá ficamos também numa sala por vários anos. Até que a professora diretora Arimar precisou da sala, e o nosso presidente daquela época, um tanto displicente, nós não sabíamos disso, precisou da sala e tentou várias vezes contato com o presidente para retirar os nossos móveis e todo o nosso acervo de lá. Como não houve resposta, ela mandou para o Teatro Capitólio, a cargo da Fundação Cultural. E lá um dos diretores da Fundação Cultural colocou na última sala, no último andar, numa sala onde havia também outros livros escolares. E esse diretor, precisando da sala, autorizou que se queimasse uma parte do que ali estava. E alguns livros e documentos da academia também foram incinerados. Sabendo disso, corremos lá, tiramos o que sobrou e guardamos lá na Rádio Vanguarda, no nosso depósito. E ali ficou por muitos anos. Enquanto isso, vivíamos como ciganos, reunindo aqui, reunindo ali, de lá para cá e tal. Reunimos em várias casas de acadêmicos. Reunimos lá na minha residência, na residência do Moacir Valim, Terezinha Reis, e ultimamente na casa da nossa vice-presidente, a Vânia Vinhas Cardoso. Até que, com o apoio do nosso prefeito, Antônio Silva, que sabe muito bem reconhecer o trabalho cultural, a importância do trabalho cultural em nossa cidade, nos remeteu ao professor Graça Moura. Imediatamente compreendeu a nossa reivindicação e tomou aquilo como uma missão que seria de toda maneira concretizada. E nos ofereceu uma sala da estação ferroviária, no último andar, onde lá então instalamos o nosso acervo, os nossos livros, arquivos e tudo aquilo que sobrou de 2 incêndios. O primeiro foi na própria estação ferroviária, quando era prefeito o Mauro Tadeu Teixeira, nos cedeu uma sala, que era a sala de visitas e de espera da estação ferroviária. Ficamos ali por algum tempo, mas alguns maus elementos rodeavam ali aquele local e aconteceu o que já estava previsto. Quebraram a porta de vidro da sala e puseram fogo na academia. Foi o primeiro Nero aí da nossa história. O que sobrou, retiramos, então levamos lá para a Vanguarda. Futuramente, com o prefeito Corujinha, voltamos a ele, dizendo que precisávamos de um guarda municipal que ficasse ali tomando conta. Ele disse que não era possível, que todos estavam ocupados e não poderia delegar ninguém para lá, dispensar ninguém para lá. Enquanto isso, uma alta funcionária da sua administração cerrou o nosso cadeado e tomou conta da nossa sala. Ou seja, quando esperávamos, que com a proteção policial nós poderíamos ter a nossa sede em segurança, foi justamente o contrário. Fomos de lá escorraçados, despejados, enxotados. Isso fica na nossa história, mas sem mágoa nenhuma de nossa parte. Então, hoje estamos
se saímos da estação ferroviária desse jeito, hoje nós entramos lá gloriosamente, triunfalmente. Graças a quem? Ao professor Graça Moura. Disponibilizou tudo para nós ali naquela sala. E continua disponibilizando também tudo que é possível para a nossa academia. E lá esperamos ficar por décadas e décadas, se assim, né, o nosso contrato, que está prestes a ser assinado, constar isso aí. E espero que assim seja, pois a nossa vida de cigano já está nos cansando. A verdade é essa. E esperamos agora, então, com essa compreensão do nosso prefeito Antônio Silva, com esta compreensão do presidente da Fundação Cultural, diretor-presidente, possamos, então, a academia ter mais sossego para desenvolver melhor e mais os seus trabalhos em prol do nível cultural, artístico e científico de nossa cidade. E assim pretendemos ser. Falar sobre as qualidades do professor Graça Moura, o doutor Adilson seria repetir a opinião e as referências do doutor Adilson, que, aliás, poderia até falar muito mais, que nós conhecemos muito, mas, naturalmente, ele não quis se prolongar muito devido a essa solenidade, que tem o seu tempo programado. Queria apenas, professor, que o senhor continue aqui em Varginha. Tão logo o nosso prefeito deixe a prefeitura, agora ou daqui a 5 anos, continue sempre ao seu lado. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Agora, então, passaremos a palavra ao presidente da Câmara, vereador Rômulo Azevedo Ribeiro. Boa noite, senhoras e senhores. Peço licença para fazer um cumprimento especial ao nosso prefeito municipal, doutor Antônio Silva. É sempre uma felicidade poder recebê-lo aqui na Casa do Povo. Agradecemos muito sempre que o senhor pode estar conosco. Quero cumprimentar também o amigo vereador, doutor Adilson Rosa, propositor desta merecida homenagem. Cumprimentar os amigos, colegas vereadores, Adilson de Oliveira, Bibói Pé de Chumbo, Joãozinho Enfermeiro, Henrique Lemes Tavares, Serginho Takeishi, Zacarias Piva e Reginaldo Tristão. Agradecê-los pela presença, por poder compartilhar conosco desta noite que realmente nos honra. Quero também fazer aqui um cumprimento especial, um agradecimento à nossa autoridade militar aqui, Capitão Mauro, muito obrigado, leve o nosso abraço a toda a corporação. Senhor Galvão Conde, que representa a imprensa muito bem, e também a Academia Vargiense de Letras, Animere, nossa diretora na Casa da Cultura, o amigo de lei, que representa todos os conselhos do município de Varginha, conselhos comunitários. Mando aqui também um abraço para o senhor José, nosso grande amigo lá da Vila Mendes. Quero cumprimentar também o meu pai, Joaquim Ribeiro da Costa, hoje aqui representando a Sociedade São Vicente de Paula, e a querida amiga Luceli, representando o GATS, que tem feito um trabalho extremamente importante no nosso município, contribuindo muito com as causas importantes da nossa população, sobretudo aquela mais carente. Mas quero registrar aqui também, Luceli, nos agradecimentos à sua pessoa e a todos os membros do GATS que aqui estão e aqueles que também não puderam vir, o trabalho que vocês têm feito, e eu me sinto honrado de poder participar diretamente disso, de ser convidado para estar com vocês. Esse trabalho tem sido feito, ele toca e vai tocar ainda mais em toda a população, independente da sua classe. Por fim, eu gostaria de cumprimentar aqui toda a população e peço vênia para fazê-lo na pessoa do Dudu e do Aranha, que nos brindaram hoje com essa maravilhosa apresentação musical, cultural, instrumental. A Câmara fica realmente feliz em poder recebê-los. É sempre muito bom ter aqui esses prêmios, né,
nós que nos dedicamos aqui, às vezes em noites áridas, ou mesmo em dias áridos também, mas hoje ter aqui uma apresentação cultural muito nos enriquece. Então, na pessoa dos senhores, quero cumprimentar as senhoras e senhores que aqui estão, e quero deixar aqui também um agradecimento a toda a imprensa, mais uma vez, e aos servidores desta casa, e aos servidores municipais de Varginha, na pessoa dos nossos secretários municipais que aqui estão. Deixo, por fim, para cumprimentar o homenageado, professor Francisco Graça de Moura, e a sua esposa, Simone Goulart, muito obrigado pela presença, e dizer ao senhor, professor Francisco Graça Moura, que esta Câmara Municipal de Varginha lhe rende esta homenagem, lhe outorga nesta noite esta comenda do mérito cultural, de forma extremamente humilde, porque o senhor merece muito mais. O trabalho que o senhor tem feito em mais de 3 décadas no município de Varginha, quando Varginha engatinhava, e quem poderia dizer, quem poderia sonhar que Varginha teria essa liderança no ramo da cultura. Peço licença aqui, professor Rafael Barros, para ler algumas coisas que superficialmente consegui pensar de seu histórico, professor, nesses 32 anos dedicado à população de nossa cidade, em especial à cultura. Peço perdão se me alongar, apesar de poderia ficar aqui horas, se fosse realmente para poder complementar tudo aquilo que o professor e doutor Adilson Rosa já colocou, mas acho que é até mesmo uma obrigação compartilhar um pouco dessa história do nosso município, que vem sido construída pelo senhor também, professor Francisco Graça Moura, que no período de 1983 a 86, da administração do então prefeito Gilson Melo, nosso amigo, hoje deputado, que fez questão de me telefonar e deixar aqui os cumprimentos ao senhor, como foi registrado pela nossa jornalista Mirela Penha. O senhor, como diretor executivo da Fundação Cultural de Varginha, desenvolveu diversos empreendimentos e ações. Dentre elas, o senhor reorganizou, reestruturou a Fundação Cultural, deu agilidade, dinamismo para implementar empreendimentos e ações naquele governo. O senhor também, em 84, depois de 2 audiências e reuniões técnicas com o escritor e folclorista Diegues Júnior, então secretário nacional de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e Cultura, então MEC, obteve 2 importantes apoios para a restauração do recém-adquirido, naquela época, nós vão mais de 30 anos, Teatro Municipal Capitólio, que hoje é, sem dúvida, uma das maiores joias do município de Varginha, da nossa região e do nosso Brasil. E o senhor contribuiu muito para que pudesse conquistá-lo. A disponibilidade do renomado especialista na restauração e revitalização dos teatros Jeane Rato, responsável pela revitalização do Teatro Municipal de São Paulo, o qual fez uma visita técnica em Varginha e colheu todos os dados, e logo depois o MEC e a Fundação Cultural tiveram então um projeto preliminar de restauração que elevou o Teatro Capitólio, e ali eu acho que foi o ponto de sua salvação, e hoje então as gerações mais recentes, mais jovens, como está aqui o nosso amigo Eduardo, eu, meu irmão Jean, nós talvez não pudéssemos, Marcinho, que hoje trabalha no Teatro Capitólio, muito bem nos recebe, uma pessoa que se dedica de coração àquele teatro, talvez não fosse pelo professor Francisco Graça Moura, nós não estaríamos vendo o Teatro Municipal Capitólio nos dias de hoje, já no século XXI, no ano de 2015. O professor Francisco também pôde mobilizar recursos iniciais para aquela restauração e teve a colaboração do saudoso Célio Segundo Lago, onde fizeram o primeiro festival de teatro amador de Varginha, e ele vem se replicando, porque houve um grande exemplo, um grande modelo a ser seguido. Em parceria com 25 conselhos comunitários, que eram muito atuantes naquela época, o professor Francisco realizou a instalação do Centro Social Urbano e fez ali o primeiro festival folclórico de Varginha. E ali teve o destaque para 15 grupos nossos, da nossa raiz, e que até hoje também estão aí de pé, seguindo a sua história e podendo compartilhar conosco um pouco da nossa tradição, um pouco da nossa cultura. O professor Francisco, ele teve também o projeto de outorga e autorização do funcionamento da Rádio Melodia FM Educativa e Cultural, algo que é um instrumento hoje de comunicação ímpar, que sem ele nós não teríamos a transparência que se deve ter dentro de um município de nosso porte, e isso é um exemplo para toda a região. Ele também conquistou a obtenção da outorga da implantação da TV Princesa. E eu reputo isso muito valioso, professor. O senhor aí, nesses 30 anos, traz aí uma grande contribuição para que hoje a TV Princesa está aqui conosco, estão aqui os seus repórteres, seus técnicos, está aqui conosco o professor Rafael, da Rádio Melodia, e isso é que realmente faz valer a nossa vida. E o senhor tem feito valer muito a sua vida, e, aliás, tem doado ela para todos nós, varginhenses.
No segundo mandato do prefeito Antônio Silva, nos anos de 98 e 99, o senhor foi presidente do CODEPAC, e então o professor Francisco Graça Moura coordenou diversas ações. E ele, dentre elas, implementou a legislação, o que é extremamente importante, contribuiu com essa Casa Legislativa, implementando legislação específica e normas de velamento, proteção, tombamento de imóveis avaliados e considerados como efetivamente integrantes do patrimônio cultural, arquitetônico e fisiográfico do nosso município. Isso é, sem dúvida, algo que penso, professor Francisco, o nosso risco diminuiu, porque há 30 anos atrás nós tínhamos risco de perder essas grandes peças da nossa história. Hoje, talvez, a gente tenha mais consciência, mais responsabilidade, e pela sua luta e contribuição, eu penso que hoje o risco diminuiu de perdê-las, porque sei que o seu exemplo, seus ensinamentos serão perpetuados. Já no terceiro mandato do prefeito Antônio Silva, agora, né, onde está trabalhando, como diretor superintendente da Fundação Cultural de Varginha e gestor da Política Municipal de Cultura, onde pôde implementar realmente um sistema de cultura na nossa cidade. E isso tem sido inovador, transformador, e o senhor, como diretor, tem realmente feito muito. E por isso o senhor merece esta comenda e muito mais. O senhor que implantou a Casa da Cultura de Varginha, o senhor que trouxe aqui o Museu Municipal para dentro desta casa, a Biblioteca Pública Municipal, que eu quero abrir um parênteses para dizer, professor, que atualmente eu confesso que tenho recebido os visitantes e as pessoas aqui na Câmara, mas quando recebia 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu fazia questão de recebê-los dentro da Casa da Cultura e me orgulhava muito. E não houve nenhuma dessas visitas que não terminou com um elogio para perguntar como que vocês mantêm isso aqui. E o senhor tem contribuído muito para manter aquilo. A gente tem que reconhecer isso. É muito importante reconhecer todo esse valor do senhor. Dentre elas, nessa gestão ainda, o senhor tem feito a execução da revitalização do Teatro Municipal, onde o senhor, dando sequência num trabalho que eu penso que é apartidário, que não é de um governo ou de outro, mas é da cultura vargiense, é do nosso povo. O senhor tem feito o fortalecimento institucional, o senhor redimensionou, drenou, colocou as calhas, o senhor colocou ou retirou o Teatro Capitólio de mais uma situação de risco, porque nós sempre temos que dar manutenção e o senhor tem feito isso. Mais que isso, o senhor inovou com a Feira Literária de Varginha, a primeira FLIV. E aqui também eu quero deixar registrado o tamanho orgulho de ver o senhor fazer isso com sua equipe. E aqui eu quero estender o cumprimento a essa equipe do sistema de cultura da nossa cidade. Eu que já pude participar de uma das feiras que reputo das melhores do mundo, que é a Feira Literária de Paraty, a FLIP, eu me orgulho de ter a FLIV em Varginha, pois não perde em nada para aquela do litoral fluminense. E o senhor, com essa feira, o senhor tem dado oportunidade e foi surpreendente saber, pude contribuir com um pouquinho, indicando, aconselhando, convidando, resgatando escritores da nossa cidade. Está aqui a Animeri, que participou muito disso. Mas o senhor, professor, deu oportunidade, deu luz, aliás, deu holofotes para mais de 100 escritores de Varginha. E isso talvez não pudesse ter sido feito por outra pessoa, senão mesmo o senhor, com essa dinâmica, essa experiência, essa dedicação e essa vontade de servir, que é exemplar para todos nós vereadores, para todos nós homens públicos. A gente agradece muito. O senhor também, que tem pensado em todas as raízes, implantou o corredor cultural, que tem acontecido e acredito que vai ficar ainda mais valorizado agora que estamos aí às vésperas de inaugurar todo aquele espaço ali da estação ferroviária de Varginha, que é outra joia do nosso município, que creio aí dentro de 60 dias no máximo será inaugurado e com todos os aparelhos que merece uma cidade como nossa. Então, professor, eu não vou poder deixar de dizer aqui do Centro de Formação Tecnológica. O senhor, que talvez pudesse até ser alvo de críticas, nunca o foi por não ser empreendedor, inovador e um visionário, pois esse Centro Tecnológico de Varginha, que também estamos às vésperas de ver funcionar, ele sai das suas mãos. E nisso a gente sabe que abre grandes portas de Varginha para o mundo e do mundo para a nossa cidade também. E é por isso, professor, eu não vou me estender, não vou terminar o pouco que pude pensar aqui da sua história dentro do nosso município apenas, professor, mas dizer que a Câmara se sente muito honrada, eu, especialmente com a minha família aqui, nos sentimos extremamente felizes em poder participar dessa noite que o senhor nos proporciona, doutor Adilson Rosa, porque o professor Francisco Graça de Moura é daqueles que nós vamos guardar no coração e na mente para sempre.
O senhor sempre estará conosco. E quero registrar aqui também, o senhor luta pela cultura, mas o senhor sempre lutou muito pelo social. Aliás, o conheci trabalhando à frente da FADESC, juntamente com a Simone Goulart, sua esposa, e diversas outras pessoas que aqui estão. E ali o senhor já vinha formando a nossa capacidade social, o nosso olhar popular, a nossa vocação por realmente estar junto do povo. E o senhor tem feito muito mais. Há quase 8 anos, já aproximamos de uma década, o senhor implantou aqui um curso de formação política, que eu fui e continuo sendo, e se Deus quiser, continuarei sendo seu aluno, onde o senhor tem levado cidadania e democracia para todo o nosso povo. Então, professor Francisco, muito obrigado, rogo a Deus que o abençoe, que lhe dê muitos e muitos anos de vida, e que lhe dê disposição, e que o senhor continue com essa vocação de compartilhar todos esses conhecimentos que o senhor tem, de nível internacional, mas que se dedica a Varginha. E por isso Varginha, nesta noite, reconhece o senhor com essa comenda, a primeira comenda do mérito cultural da Câmara Municipal de Varginha, lhe é outorgada com muito orgulho e com todo o agradecimento possível. Que Deus lhe abençoe. Boa noite a todos. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o vereador Dr. Adilson Rosa e o homenageado desta noite, professor Francisco Graça de Moura, para se dirigirem ao centro do plenário para entrega e recebimento da comenda do mérito cultural. Com essa homenagem, e espero que isso sirva de incentivo muito mais ainda, porque eu acredito na sua criatividade, acredito na sua sabedoria, e acredito que o senhor tem muito para contribuir com a nossa cidade, com o povo da nossa cidade, com cada artista, né, desde o mais simples, desde o pessoal da Folia de Reis, até os mais catedráticos da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências. Então, quer dizer, o senhor prestigia todo um povo, por isso o senhor merece essa comenda. Me permita a honra. E esse é o quadro. Essa homenagem que vai assinado por todos os vereadores dessa casa. Agora convidamos para fazer o uso da tribuna o homenageado desta noite, diretor superintendente da Fundação Cultural, professor Francisco Graça de Moura. Senhor Prefeito Municipal, Dr. Antônio Silva, senhor Presidente do Poder Legislativo, vereador Rômulo Azevedo Bezerra, em nome de quem tenho uma honra de saudar todos os representantes do povo aqui presentes. Meus senhores e minhas senhoras, companheiros de trabalho, amigos de jornada, todos aqueles que resolveram, nesta noite,
repartir esta emoção com a nossa pessoa. Eu ouvia, quando estava na Espanha, um escritor naturalizado. Ele, fugindo do seu país, perseguido, pediu asilo ao governo espanhol e naturalizou-se. Então ele sempre repetia que certidão de nascimento é um acidente. A verdadeira certidão de nascimento é aquela que está no coração do cidadão quando ele resolve optar por ser filho de uma terra. Eu fiz essa opção por Varginha. A certidão de nascimento original é um mero acidente cartorial. Na minha alma, no meu coração, a verdadeira certidão de nascimento chama-se Varginha. E essa noite é particularmente importante para a minha pessoa. Por que que é importante? Eu sempre acreditei que a cultura é o maior instrumento de transformação, é o maior instrumento de revitalização do processo civilizatório, que é através da cultura que nós conseguimos mudar a fisionomia da sociedade, impulsionar o desenvolvimento de uma comunidade. E isso a história tem demonstrado, o Renascimento, os enciclopedistas, todos os grandes movimentos culturais que a humanidade perpassou, eles foram exatamente aqueles movimentos que conseguiram avançar e impulsionar o desenvolvimento dos povos. No Renascimento, nós tivemos a literatura resplandecendo, as artes fulgurando, as ideias sendo disseminadas e provocando a reflexão das pessoas. Nos enciclopedistas, nós tivemos o questionamento das questões sociais, nós tivemos a revisão dos contratos sociais, nós tivemos uma nova reflexão sobre as relações entre o Estado, entre a sociedade. Enfim, a cultura, ela é, na realidade, o protoplasma, a essência do processo civilizatório. É a cultura que dá ao cidadão os conhecimentos essenciais, que ajuda o cidadão a desenvolver a sua consciência política e a sua visão crítica da sociedade. É a cultura que fornece ao cidadão os instrumentos e os mecanismos para que ele possa exercer a cidadania de forma pertinente e prestar relevantes serviços e contribuições ao desenvolvimento de sua comunidade. O prefeito Antônio Silva, ao estabelecer a cultura como prioridade do seu governo, teve uma visão de estadista. E é interessante que, em 1998, no dia 21 de setembro, eu recebia do então prefeito Antônio Silva um ofício em que ele indagava e perguntava ao presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural se não havia possibilidade e se não existiam caminhos e possibilidades de transformar a estação ferroviária e o seu entorno no grande centro cultural de Varginha. 21 de setembro de 1988.
chegamos a elaborar o projeto. Infelizmente, ainda não tivemos a oportunidade de realizá-lo. E hoje, 19 de novembro próximo, às 20 horas, sem nenhum minuto a mais, nós inauguramos o Corredor Cultural de Varginha, realizando uma antiga aspiração do prefeito Antônio Silva, que foi sempre um homem profundamente compromissado com a cultura, naquilo que será, na realidade, a maior referência de um processo de polarização e irradiação de todo um processo de desenvolvimento cultural sustentável. Em 2010, o prefeito salientou, ele ainda não era candidato e nem existia ainda qualquer postulação concreta. E ele assistia na Vila Mendes o lançamento do Plano de Desenvolvimento Social Solidário, com a presença das representações das instituições culturais e vários empreendedores, e nós fizemos a apresentação do projeto e eu insisti particularmente em mostrar que nós estávamos iniciando um movimento pela economia criativa, a economia da cultura, a cultura como um instrumento de transformação, de geração de emprego, geração de oportunidades de trabalho, criação de espaços mercadológicos para todos aqueles que viviam do seu talento e da sua criatividade. Terminada a nossa exposição, ele se aproximou e disse assim: fiquei particularmente interessado nessa questão da economia criativa. Se um dia voltar a ser prefeito, faremos 3 coisas. Primeiro, resgata o senhor do exílio. Em segundo lugar, mudaremos todo o conceito que até hoje se tem do que é política cultural. E em terceiro lugar, no bom sentido, faremos uma revolução cultural. Em 2010, ainda não era candidato nem nada. Eleito, eu tive a honra de ser convidado pelo prefeito Antônio Silva para assumir o cargo de diretor superintendente da Fundação Cultural de Varginha. E a primeira coisa que ele disse para mim foi: não esqueça a nossa revolução cultural. E o prefeito Antônio Silva, ele tem o hábito dos e-mails noturnos. Então ele costuma dialogar com seus auxiliares depois das 10, com aqueles e-mails, e ele nunca, em momento nenhum, no fim de um e-mail, ele dizia: como vão as obras do corredor? Então, eu passei a me antecipar. Nos despachos, eu dizia: prefeito, iniciando preliminarmente, no que se refere ao corredor cultural, e nós adiantávamos aquelas informações. De modo que é uma honra servir a cultura de Varginha. Eu me lembro de alguns fatos pitorescos. Nós estávamos em reunião do secretariado com o Dilson Melo, quando o Roque Gazola entra atônito e invade a reunião do secretariado gritando que vão vender um Capitólio para um supermercado. Então, estava praticamente fechada a transação pela qual o Teatro Capitólio seria transformado num supermercado. Nesse momento, nós interrompemos a reunião
e fomos procurar a família. E conseguimos, depois de uma dura luta, demover a família para sustar a venda e o município adquirir o Teatro Capitólio, no momento em que, coincidentemente, o município enfrentava sérios problemas com dívidas anteriores. Ele olhou para mim e disse assim: e agora? Fomos a Brasília e tivemos uma longa audiência com o vice-presidente do Banco do Brasil, o então ex-governador, que facilitou e deu todas as condições e garantias de que haveria um apoio ao município para a aquisição do prédio. Mas aí vem o problema, precisávamos de um projeto técnico. Eu consegui, com o Dr. Diego Júnior, famoso escritor e folclorista alagoano, pai do cineasta Cacá Diegues, conseguimos trazer o Gianni Ratti, que reformou o Teatro Municipal Capitólio e que fez o projeto preliminar de restauração. Posteriormente, conseguimos os recursos, ainda com o Dr. Diego Júnior, para fazer aquela parte de restauração daquilo que era entendido como o acervo histórico mais importante do teatro. Inclusive, ele deu uma entrevista de 2 horas na Rádio Vanguarda, explicando toda a forma de como seria restaurado o Teatro Capitólio. Veja só, começamos então esse trabalho que veio se prolongando. E algumas coisas nos trazem recordação. Nós promovemos um festival de folclore com a participação de 16 conjuntos folclóricos, inclusive o Bumba Meu Boi. Nós promovemos o primeiro festival de teatro amador com a participação de 18 conjuntos de teatro amadores. Isso precisa ser resgatado. Isso precisa ser resgatado. E a nossa luta para a Rádio Melodia, que naquela época tinha de ter o parecer da Secretaria de Estado da Educação, depois do Ministério da Educação, e um processo burocrático extremamente doloroso. Nós contamos no Estado com o apoio do Otávio Elísio. Ele até bateu no meu ombro e disse assim: jamais deixaria desamparado um velho colega de esquerda. Foi assim, muito cordial e generoso comigo. E no Ministério da Educação, o presidente da Fundação Roque Pinto, o Assis Brasil, que nos deu toda uma ajuda para que a rádio fosse instalada e a sua outorga concedida. E agora, na gestão do prefeito Antônio Silva, nós recebemos uma intimação do Ministério da Cultura, do Ministério das Comunicações, dando 30 dias para nós apresentarmos o projeto de renovação da outorga, que estava o pedido com 12 anos de atraso. 12 anos de atraso, prestes a Rádio Melodia a perder a sua outorga e a sua concessão de funcionamento. Fomos consultar o técnico mais abalizado e o custo do projeto seria de R$70 mil, um dinheiro que absolutamente nós não dispunhamos. Eu viajei a Brasília, tive um contato com o Ministério e trouxe toda a documentação que era exigida para se fazer esse projeto. E com a nossa equipe da Fundação Cultural, trabalhando em regime de mutirão, sob a minha coordenação, nós elaboramos não em 30 dias, em 25 dias,
nós elaboramos e entregamos o projeto que garantiu a renovação da outorga da Rádio Melodia com o talento da nossa própria equipe. E tivemos a honra de ouvir, o Rafael é testemunha disso, o secretário de Telecomunicação e de Comunicação do Ministério das Comunicações dizer publicamente, em Lavras, no encontro há pouco acontecido, quando ele anunciou as novas diretrizes do projeto de telecomunicação para o Brasil, que nós éramos a fundação que fez o melhor projeto e as novas exigências que o Ministério, naquele momento, estava lançando, a Fundação Cultural já estava cumprindo todas elas. E considerou a nossa instituição uma daquelas mais avançadas e respeitáveis em todo o estado de Minas Gerais. Também tivemos 30 dias para fazer o processo de renovação de outorga da TV Princesa. 30 dias. Reunimos a nossa equipe, mais uma vez em regime de mutirão, elaboramos esse projeto. E ao entregá-lo na delegacia do Ministério das Comunicações, a delegada regional, a doutora Cristina, Rafael nos acompanhava, depois de determinar 3 técnicos para examinar o projeto, porque eles não recebem o projeto sem analisar página por página e verificar se corresponde àquelas exigências, os técnicos disseram, pode receber. Eles fizeram muito além daquilo que o Ministério exigiu. Muito além daquilo que o Ministério exigiu. Com isso, então, nós garantimos a renovação dessa outorga. Outra conquista que vale a pena mencionar foi a implantação da Casa da Cultura. Mas a Casa da Cultura não é um prédio histórico. A Casa da Cultura não é apenas o abrigo do museu e da biblioteca. Hoje a Casa da Cultura é um centro de referência da história política, social e econômica da cidade. Hoje o museu a Casa da Cultura e o museu são instrumentos de educação, da preservação e do velamento do patrimônio público, material e imaterial. Hoje, a biblioteca pública está com seu acervo renovado. Tem uma LAN house e uma biblioteca virtual. E essa biblioteca virtual, ela vai ser conectada com o Centro de Formação Tecnológica, que inauguraremos no dia 21, às 10 horas da manhã, sem nenhum minuto a mais, 21 de dezembro, será inaugurado o centro. Esse centro se conectará com a biblioteca pública e com todos os telecentros das escolas públicas municipais, criando a maior rede de instrumentalização, de capacitação, de treinamento e de mão de obra da geração de 15 a 21 anos, porque em 2020, 50% das profissões atuais estarão extintas e emergentes no mercado estarão apenas as profissões que exigem conhecimentos profundos da informática e das modernas tecnologias da comunicação. Com a criação desse centro de formação tecnológica, conectado com a biblioteca e com os telecentros, nós estamos impedindo, através da união da política pública de cultura com a política pública de educação,
tendo à frente a dinâmica e brilhante a secretária de Educação, a professora Rosana. Nós estamos integrando política pública de cultura, de educação, de juventude, e impedindo que a atual geração chegue em 2020 sem perspectiva de mercado, porque no momento adequado não lhe foi dado os instrumentos para que acompanhassem as profundas mudanças e transformações que os nossos tempos estão causando de forma célere. Então, isso é política pública de cultura. A Fundação Feira Literária de Varginha, nós tínhamos 23 escritores, todos eles ignorados. Tivemos e agora eu estou com um problema sério, porque 42 editoras pediram inscrição do país para a segunda feira literária e querem trazer os seus principais escritores com obra para a segunda feira literária. Graças a Deus que no dia 19 de novembro, às 20 horas, nem um minuto a mais, nós estaremos inaugurando o Corredor Cultural de Varginha, que permitirá abrigar não só os nossos talentos, mas também abrigar todos os escritores de outras regiões e de outros estados. Então, prefeito, isso é política pública de cultura. Isso é possibilitar a todos os segmentos sociais ter acesso à cultura. E nós vamos, naquele corredor, abrigar a Quinta da Boa Música, a Seresta, o Sabadão Cultural, as feiras de economia criativa, o Festival Culinária na Praça. Todos os eventos serão acolhidos e nós teremos um bulevar em cada lado do corredor cultural. O fluxo turístico que esse corredor cultural vai proporcionar, ele vai alavancar de forma extraordinária o comércio do centro da cidade. E nós estamos fazendo no Brasil aquilo que já tem uns 30 pedidos na minha mesa, de outros municípios que têm estação ferroviária, pedindo que mande o projeto de Varginha, que eles querem seguir a orientação. Porque nós estamos fazendo neste país, pela primeira vez, aquilo que Charles Landry fez quando a cidade de Glasgow estava à beira da falência, e ele conseguiu, através da cultura, transformar Glasgow numa cidade criativa e empreendedora e revitalizar toda a sua grandeza e todo o seu esplendor. Isto é, a revitalização de um espaço urbano através da cultura. E nós estamos, então, com este trabalho, revitalizando o centro de Varginha, dando ao comércio de Varginha. E a coisa é tão entusiasmante que nós fizemos aquele encontro para o empresariado investir em cultura, e eu noticiei agora que a proprietária da loja Detalhe, a Gilda Palermo, cuja loja ocupa aqui as proximidades da Câmara, a Detalhe, que tem todo o terceiro andar ocioso, ela não ocupa, ela nos chamou e disse, sem ônus, o terceiro andar é da Fundação Cultural de Varginha, para os senhores colocarem os empreendimentos. Eu tinha 15 dias atrás recebido a visita do coordenador para a América Latina de uma organização chamada Comércio Justo, que vai trabalhar em parceria com o SEBRAE. O que é o comércio justo? Por exemplo, nós temos aqui em Varginha a Associação dos Pequenos Produtores de Cafés Especiais dos Martins. Ele vende o grão. O café entra em crise, o comodato passa por uma oscilação ingrata do mercado, ele atravessa dificuldades, muitas vezes até para pagar o financiamento bancário. O que é que o comércio justo quer?
eles vão desenvolver com o SEBRAE o sistema do cluster, que eu visitei várias cidades para poder ter uma ideia, até disseram que eu estava fazendo turismo cultural. Tem gente para tudo. Então, o que acontece? Aliás, eu fiquei muito feliz, porque se há uma coisa que a gente está precisando na região de Varginha é do turismo cultural, que é extremamente estimulador do movimento e do fluxo turístico, né? O que eles querem fazer? Ao invés de produzir só o café, eles vão ser orientados para produzir o licor, a cachaça, o doce, os 30 produtos que você pode produzir do café. Então, o que acontece? Vai agregar valor. No momento que o preço do café está injusto, o que é que vai acontecer? Você tem os produtos produzidos pelo café para contrabalançar. Então, com a cessão desse prédio aqui, nós vamos instalar ali no terraço da frente uma cafeteria regional e vai ser o showroom dos 30 produtos decorrentes do café. Vamos começar a diversificar o café, porque é o agronegócio, é aquele que tem mais movimento, mas a partir do pequeno, do micro. E outra coisa, nós vamos instalar lá um centro inovador. Nós temos 25 artesãos que trabalham em artesanato decorativo. Eles fazem artesanato para decoração. Ela trabalha com interiores, com decoração de interiores, com mobiliário de interiores, com arquitetura de interiores. O que é que vai acontecer? Os nossos artesãos vão expor e ela vai estimular os clientes a que visitem o nosso espaço para que decorem as suas casas, seus escritórios, com a produção dos nossos artesãos. Então, é aquilo que nós queremos. O Estado, a empresa e a sociedade como protagonistas do desenvolvimento. Não é essa dependência exclusiva do Estado, do município, mas o processo de desenvolvimento. Então, com isso, nós vamos inserir os nossos artesãos nesse mercado privilegiado, independente de outras atividades que nós vamos colocar, como uma sala ampla, que eu já ganhei todo o mobiliário, data show, tudo sem ônus. Eu repito sem ônus, porque eu sei que quando eu repito essa expressão, eu provoco um alívio profundo no prefeito Antônio Silva. Então, nós ganhamos todo esse mobiliário para esta sala. Para quê? Para dar cursos de treinamento. O empreendedor quer apresentar um projeto, ele quer apresentar uma ideia, ele frequenta o curso como elaborar projetos, como implantar o projeto, como prestar contas do projeto, e vamos assessorar outras instituições da sociedade civil, como buscar recursos no Fundo Estadual de Cultura e em organizações internacionais. Lá vai ser o núcleo de captação, de busca e de geração de recursos, inclusive na área internacional. E eu estou apostando 2 anos de salário meu contra um de quem quer que seja, se nós arrecadarmos menos de R$500 mil para 2016. É isso que nós precisamos. Nós precisamos trabalhar para poder que o município, a empresa privada e a sociedade sejam parceiros e protagonistas de todo esse processo de desenvolvimento. E eu tenho a sorte e o privilégio de dirigir uma fundação que tem como prefeito municipal o doutor Antônio Silva. Uma pessoa que é um exemplo de probidade, de honradez, de dignidade, de seriedade, de ética na gestão pública e na coisa pública.
E isso é um modelo que nós seguimos na Fundação Cultural. Aqui estão todos os funcionários da Fundação Cultural, a começar do contador. Todos eles sabem que qualquer procedimento na Fundação Cultural, todos têm conhecimento, todos participam, todos tomam parte nas decisões. Nenhum requerimento entra, sob qualquer natureza, que o meu primeiro despacho não seja a contabilidade, para informar a existência de rubrica, para informar a possibilidade e informar se há enquadramento legal para a solicitação apresentada. Nenhum procedimento financeiro passa sem que corra todas as instâncias e todos os departamentos da instituição. Então, todos os funcionários têm liberdade de opinar, de optar, de oferecer sugestões. Eu sempre digo que todo candidato a super-homem que prescinde da ajuda dos outros é um excelente candidato a um acidente vascular cerebral. Por esta razão, então, eu sempre tive a humildade e a prudência de ouvir a minha equipe em todas as instâncias. E devo algumas solidariedades especiais que eu permitiria com todo respeito, que é o Conselho Deliberativo da Fundação, que de 3 em 3 meses se reúne e avalia os nossos atos, nossos procedimentos, a nossa gestão orçamentária, tributária, fiscal da instituição, e que tem sido um conselho extremamente amigo, companheiro nesta luta, que é o conselho constituído pela professora Diná, que é a sua presidenta, o conselho constituído pela Vânias Lomânaco, pelo Eduardo Tardiolo, pela Luciene Aparecida Rosa, Rezende Rosa. A Diná não pôde vir hoje por motivos profissionais, porque nós indicamos ao prefeito e fizemos questão de que esta Fundação Cultural tivesse na sua deliberação superior e na fiscalização dos nossos atos 5 pessoas educadoras, honradas, probas, da maior dignidade e respeitabilidade perante a comunidade de Varginha. É esse o espírito. Então, o que nós estamos fazendo atualmente, nós vamos ter agora a inauguração. Então, eu peço para anunciar solenemente que no dia 19, às 20 horas, com as luzes apagadas, o hino de Varginha começará a ser tocado pela banda infantil. E aos primeiros acordes, 30 refletores serão acesos e nós teremos um verdadeiro dia ali no espaço do Corredor Cultural de Varginha. Nós pretendíamos, está vendo, ô prefeito, inaugurar no dia 15, mas o empreiteiro protestou. Mas como? É dia, tem de inaugurar aparecendo a luz, a iluminação, o pessoal tem de ver o conjunto. Então, nós achamos que o argumento da firma era perfeitamente procedente. E vamos inaugurar com um concerto de chorinho pelo conjunto do Conservatório de Música de Varginha. No dia 19, nós teremos um dia inteiro de comemorações da igualdade racial. Homenagearemos o Conselho da Igualdade Racial, na consciência de que, infelizmente, a Casa Grande ainda persiste, com outra arquitetura, e as senzalas ainda existem nas periferias pobres e nos bairros pobres. Então, ainda há muito que lutar para extinguir as senzalas que continuam nas periferias
e a Casa Branca, que continua no centro dos privilegiados. Então, nós iremos fazer o dia inteiro de comemorações musicais e artísticas lá no corredor com o Conselho da Igualdade Racial. E no dia 21, das 9 às 18 horas, nós estaremos apresentando a primeira feira do empreendedorismo, do programa de empreendedorismo das escolas públicas municipais, em que os alunos destas escolas irão expor os seus produtos. Então, teremos 3 dias de comemoração. E a Feira de Economia Criativa será, este ano, realizada no Corredor Cultural. Todos os eventos passarão a ser no Corredor Cultural. E, com isso, nós liberamos aquele espaço central da fonte da Praça do ET para que o prefeito realize um dos seus grandes sonhos e uma das suas grandes aspirações, que é a revitalização da Praça da Fonte e seus arredores, né? Então, é esse trabalho que hoje nós temos 500 pessoas registradas no Sistema Municipal de Cultura, entre artistas, músicos de todas as manifestações. O cadastro está à disposição para os incrédulos. Temos um sistema de economia criativa implantado. Então, Varginha hoje caminha para ser e continuar a ser uma... Quero, então, agradecer a todos aqueles companheiros. E eu sou, talvez, o primeiro gestor que sabe o nome completo de todos os servidores da Fundação. Eles sabem disso. E a todos eles, quando peço alguma coisa, sempre digo, por gentileza, me faça isso. E quando ele faz, eu digo, muito obrigado. Do mais humilde ao mais graduado. Eu acho que esse respeito pela pessoa humana, ele tem sido fundamental. E quando me oferecer essa comenda, eu fiz uma reflexão. Será que a mereço? Será que posso, diante de todos os servidores da Fundação e diante do conselho que acompanha os meus atos, dizer com toda sinceridade, sou digno de recebê-la? Depois que eu respondi para mim mesmo essa pergunta, eu disse, não, é justo que receba isso, porque na realidade é um pleito de justiça que está sendo prestado à cidade de Varginha. Então, agradeço à Câmara Municipal esse gesto eloquente de gratidão, principalmente a você, Rômulo, que há 10 anos atrás, quando eu fiz o primeiro curso de formação política, na primeira fila entre os participantes estava você e sua jovem namorada. Ainda eram namorados e eu tive a honra de tê-los há 10 anos atrás e nunca mais deixei de ter a presença de vocês naqueles empreendimentos, naqueles cursos que nós fizemos. Então, é importante agradecer ao doutor Adilson, um homem honrado, íntegro, uma pessoa despojada de qualquer ambição e que é um exemplo de dedicação à cidade de Varginha e que, acima de tudo, é um companheiro leal, um amigo fiel, o amigo certo nas horas incertas e aquele que sempre está de coração aberto para poder servir a comunidade, servir a cidade de Varginha, e que o prefeito municipal, que prima pela ética, em muito boa hora escolheu para sua liderança. Agradeço a presença do meu amigo Joãozinho Enfermeiro, do meu companheiro Henrique Lemes, agradeço a presença do Reginaldo Tristão e a sua, Zacarias, que por uma questão de justiça, eu devo dizer que a primeira visita que recebi na Fundação Cultural foi sua,
E você olhando para mim, todo aquele espaço no entorno da estação, olhou para mim e disse assim: que bonito isso aqui, não daria um corredor cultural, professor? Então, eu nunca me esqueci desta visita e dessa expressão. E eu hoje, então, na realidade, você deveria estar com algum dom de vidência naquela visita, que na realidade pronunciou uma frase que hoje se torna realidade. Muito obrigado, Galvão, por suas palavras generosas, partidas do coração. Como? Das 9 até as 22. Eu agradeço muito também à Câmara. O Dia da Consciência Negra, eu sou o autor do projeto de lei, com muita ajuda e apoio do Dr. Adilson, Zacarias Piva e o presidente dessa casa aqui, Dr. Rômulo, que eu consegui entrar com esse projeto nessa casa aqui, a Câmara promulgou, agora é lei, né, ponto facultativo, nós conseguimos, já é meio caminho andado, e agradeço o prefeito aí, que promulgou agora a lei, né, nós sancionamos aqui na Câmara, agora promulgou e dou boa noite para todos aí. E para organizar essa festa, eu democraticamente convidei toda a diretoria do Conselho, eles participaram da reunião de planejamento, dos eventos inauguratórios do Corredor Cultural, opinaram, sugeriram e nós acatamos todas as sugestões do Conselho da Igualdade Racial. Considerando, meus amigos, que, vamos ser francos, nós somos um país miscigenado. Nós somos um país miscigenado. Na realidade, foi um povo que foi discriminado durante séculos e pouco estudado. No meu último estudo de antropologia cultural, para encerrar, os negros, chamados de escravos, que habitavam as senzalas, eles inventaram 300 invenções que ajudaram na cultura das fazendas, na cultura agrícola. 30 invenções, eu não estou falando só da casa de farinha. Só cito um exemplo: tirar a água do poço era um sacrifício inaudito. Quem colocou aquele suporte inventou o bico de ema, ou seja, você tem aqui o balde e do outro lado o bico de ema para você tirar a água do poço com menos sacrifício. Foi uma invenção dos negros. Os negros deram 30 contribuições ao desenvolvimento da agricultura e dessas atividades, e eu já tenho enumeradas. Isso sem falar na contribuição à música. O que seria da música deste país sem a contribuição daqueles que vieram como escravos, mas que souberam nos legar uma civilização da qual devemos nos orgulhar. Senhores, muito obrigado comovido aos vereadores, às câmaras, e lembre-se sempre de uma coisa: minha certidão de nascimento, plantada no cartório do coração, diz com todas as letras: nascido em Varginha. Muito obrigado.
Mais uma vez, a Câmara de Vereadores de Varginha agradece a presença de todos que estiveram nessa solenidade e passamos agora a palavra ao presidente da Câmara, vereador Rômulo Azevedo Ribeiro, que fará o encerramento oficial dessa sessão solene. Agradecendo a todos que prepararam e participaram desta sessão solene, eu a encerro, desejando uma boa noite. Muito obrigado. O trilho, a trilha, o caminho. A Câmara abre as portas para o futuro de Varginha, para que você possa estar sempre com a gente. E nós estamos com a cidade, trabalhando para captar mais recursos para a segurança. Também estamos inaugurando a Escola do Legislativo, numa iniciativa de cidadania. Escolha o caminho da Câmara. Afinal de contas, uma Varginha melhor passa por aqui. Câmara Municipal de Varginha.